tudo, que já buscaram conselho tutelar, que já foram até mesmo na delegacia tentar entregar o próprio filho. A gente não está falando necessariamente desse caso, porque a polícia ainda está investigando, é claro, mas quantos outros relatos a gente já mostrou aqui no Fala Espírito Santo, no jornalismo da TV Vitória, e a gente sabe que só tem dois caminhos, né, Alexandre? Infelizmente. A gente vai percebendo como ele trouxe, né, a questão da vulnerabilidade, o quanto que isso faz com que esses jovens acabam se expondo, ficando expostos ao risco e também podem expor muitas outras pessoas a esse mesmo risco, né, infelizmente. E quando você vê esse desespero dessa mãe, um desespero de qualquer mãe, essa dor da perda, porque é como se ela perdeu uma parte dela, agora ela vai ter que tentar simbolizar esse pedaço dela que se foi também, né? Aliás, é muito comum a gente escutar dos relatos de mães o seguinte: elas ouvem muitas vezes diante dessas situações que elas são fortes ou guerreiras. Na verdade, elas não são nem fortes nem guerreiras, elas não tiveram outra opção. Essa que é a grande questão. Por quê? Porque muitas vezes elas acabam trilhando, Roberta, esse caminho de modo solitário. Às vezes não tem aquele homem, aquele pai presente, não tem muitas vezes uma assistência que precisaria governamental, às vezes não tem mesmo, às vezes o apoio da própria comunidade, sofrendo até mesmo alguns estigmas e preconceitos em relação à situação familiar. Outros familiares podem se afastar e, veja bem, ainda coloca toda essa responsabilidade muitas vezes em cima dessa mãe, que é justamente que mais sofre, tanto com a vida nessa situação, ou como essa mãe, que a gente não sabe muito bem o que se passou, mas a gente sabe muito bem que o sofrimento dela se dá nessa ordem, um pedaço dela que se foi. Que eu já conversando com várias pessoas em relação a isso, depois vai vindo um glamour também pela vida do crime, porque começa para solucionar um problema em casa, que é o problema da comida, e daqui a pouco também eles vão crescendo, vai havendo essa vida falsa, essa ilusão. Tanto é que quando são apreendidos, né, futuramente, não tá nessa época, já não está tanto mais relacionado a matar fome, né? Já está com ostentação. Você percebe essa palavra ilusão, ela é excelente assim para demonstrar o quanto que isso é o famoso o que vem rápido, sai rápido, o que você ganha de modo muito imediato, você perde na mesma velocidade. Então a gente vai vendo o quanto que esses pontos são importantes da gente falar. E não sei se quem está em casa sabe, tem noção disso, mas crianças e adolescentes, eles têm prioridade na questão dos direitos, prioridade em relação a qualquer outra pessoa, categoria, mulheres, idosos, etc. Então, a nossa atenção enquanto proteção para crianças e adolescentes é fundamental para que não acabe tendo situações como essa que teve um fim trágico. Mesmo que ele não estivesse envolvido com um tráfico ou com um crime, a gente percebe que ali foi cometido um crime, ali tinha as armas, enfim, toda essa dimensão. Por quê? É importante a gente perceber que se uma criança está com drogas, se uma criança está com uma arma, é porque um adulto colocou na mão dela. Então, se uma criança ela tem um jovem, ele porta uma arma, ele porta uma droga, ele porta uma bebida alcoólica, ele porta, seja o que for, pode ter certeza que aquilo que aquela criança, aquele jovem está carregando, transportando ou fazendo uso, de alguma forma ele teve algum acesso. E quem ofereceu esse acesso está violando um direito, violando a proteção às crianças e adolescentes. Então, acaba tendo essa série de violações que muitas vezes, Roberta, parecem bobas, sabe, coisas muito simples, que a criança vai sendo envolvida aos poucos, ganha algum doce, ganha alguma coisa, algum pedido que alguém do crime faz para ela, como a gente deu esse exemplo aqui, né? Olha, vigia, se tiver alguém chegando, você chama a gente, corre, grita, solta fogos, enfim. Então, esse envolvimento aos poucos vai fazendo com que essa criança vá entrando em vulnerabilidade e ela nem sabe, porque naquele momento em que ela começa a entrar em situação de vulnerabilidade, ela já está nessa situação, ela não se percebe assim, porque não necessariamente tem dor, tem sofrimento, tem ameaça, mas quando vê, já tem um envolvimento tão grande que é difícil sair. Então, de alguma forma, os jovens acabam se envolvendo, pois não estão tendo essa questão da proteção. E eu queria que você também falasse, Alexandre, para essas mães que se perguntam a todo instante,
Aonde foi que eu errei? Olha, sabe por que muitas vezes as mães acham que elas estão errando? Porque elas, é claro que em primeiro lugar, a mãe sempre coloca a vida do filho sob sua total responsabilidade. É claro que isso tem que acontecer, mas isso tem limite também. O que uma mãe, Roberta, dá para o seu filho? Ela dá até o que não tem. Então, o psicanalista Lacan, ele diz que amor é dar o que não tem. Você dá o que tem e o que não tem. Então, você dá o que a sua falta, você oferece para o outro a necessidade de estar junto, enfim. Então, acaba que com essa responsabilidade, querendo oferecer o mundo, oferecendo aquilo que você pode, que você não pode dar muitas vezes, você sente essa culpa. Essa culpa é uma culpa mais ou menos, infelizmente, montada socialmente, não é uma culpa real. É uma culpa que, eu acredito que é uma culpa até covarde em relação às mães, com essa sobrecarga em cima delas, em relação a ser responsável por tudo que acontece em casa, com os filhos, com o próprio sucesso pessoal em ser mulher, cuidar do lar, trabalhar, cuidar do almoço, da janta, etc. Então, vai tendo essa sobrecarga muito grande e ainda se sente, além de tudo, e ainda se sente culpado. Será então que com essa reflexão, pessoal, olha só, a mulher, a mãe, também não está sendo de alguma forma violada, no sentido de não estar tendo o mínimo para conseguir garantir para ela e para os próprios filhos, né? Essa dificuldade de conseguir um emprego, essa dificuldade de conseguir se manter no emprego. Veja bem, essa mãe, quando, por exemplo, engravida, ela tem dificuldade de manter alguns empregos que também têm esse preconceito com isso. Enfim, o machismo está aí e é uma dificuldade. Então, você se sentir culpada é uma inversão completa dos valores. Na verdade, você tem a sua responsabilidade e provavelmente você fez tudo o que você poderia. E como eu falei sobre o amor, fez o que você poderia e o que não poderia ou não conseguiria fazer. Então, de fato, é mais fácil você se sentir responsabilizada, parte do processo, mas culpada aí já é uma outra história.